Olá, nosso grupo é composto por mim, Andresa Araújo, por Amanda Freitas, Clara Holanda, Gabriel Bazac e Rafaela Freitas, e escolhemos abordar o tópico 13 dos temas a serem discutidos na terceira unidade, que fala sobre prova documental, força probante, sua produção, arguição de falsidade de documentos eletrônicos. A gente também decidiu por abordar esse tema fazendo um recorte com uma discussão bastante atual, que é sobre a utilização de prints de WhatsApp como prova documental no processo civil. Mas antes de iniciar essa discussão, é importante compreender tanto o que é documento quanto o que é prova documental. E segundo o professor Fred Didier, documento é toda coisa que, por força de atividade humana, seja capaz de representar um fato. Então, por essa definição, se destacam três elementos. O primeiro é que documento é coisa, o segundo é que essa coisa é representativa de um fato, e em terceiro lugar, essa coisa representativa de um fato deve ser produto de atividade humana. E aqui vale destacar que, ainda que a atividade humana não tenha sido realizada com o objetivo de documentar um fato para que ele viesse a ser utilizado depois como meio de prova em um processo, ela permanece como pressuposto de existência do documento. E no processo, o documento ele representa a fonte da prova, ou seja, de onde se está a informação acerca do fato nele representado. Nesse sentido, entende Didier que as mensagens trocadas em redes sociais e em aplicativos de smartphone, por exemplo, se enquadrariam no conceito de documento. Porém, essa questão ela fica um pouco mais complexa quando a gente passa a ponderar sobre a utilização dessas mensagens em processos judiciais com o intuito de comprovação. E a partir disso, a gente precisa conhecer outro conceito, que é o de prova documental. De acordo ainda com Didier, prova documental é o veículo por meio do qual o documento vai ser levado ao processo para análise judicial. Portanto, a prova documental ela funcionaria como uma espécie de ponte. Se um documento ele deve ser apreciado pelo juiz, ele só vai ingressar aos autos como prova documental. E no caso de print digital de WhatsApp, um dos pontos a serem discutidos é sobre a necessidade de análise da autenticidade dessas imagens para que elas possam, de fato, ter força probante e influenciar na decisão do magistrado. Bom, gente, os documentos eletrônicos, segundo Augusto Tavares e Rosa Marcassini, são uma sequência de bytes que, quando traduzidos para um programa de computador, podem representar um fato. Então, né, são textos escritos ou som ou vídeos que estão armazenados em um arquivo digital. A gente sabe, né, que com a evolução das tecnologias, a gente fica acabando usando cada vez mais os documentos eletrônicos. Todavia, com esse avanço, também se desenvolvem mais as maneiras de poder adulterar esses documentos. Então, para o direito, é importante que a gente tenha como ter certeza, né, da autenticidade desses documentos que a gente está lidando. E aí, exatamente por isso que a gente vai ter aqui dois pontos que Didier vai apontar como os basilares para a comprovação do documento eletrônico, que é a autenticidade e a integridade. A autenticidade, ela é o que permite identificar a autoria do documento, enquanto a integridade permite garantir a inalterabilidade do documento, né? Então, que ele foi escrito por essa pessoa e que ele também não foi alterado, né, no seu, é, digamos assim, no seu material, né? E aí a gente vai ter para isso algumas legislações, né, que vão cuidar tanto dessa checagem da veracidade desse documento, quanto na inserção dos documentos eletrônicos no dia a dia do judiciário, né? Então a gente vai ter a medida provisória 2200, que vai instituir a infraestrutura de chaves pública brasileira, que é o que vai poder checar essa autenticidade e a integridade. E a gente vai ter também, nessa incorporação dos documentos, inicialmente a Lei 11.419, que é de 2006, que vai tratar do uso de meio eletrônico na tramitação dos processos judiciais, né? Então, essa informatização do processo judicial, que a gente sabe que hoje é eletrônico, né? A maioria. E o CPC, posteriormente, né, em 2015, vai ter lá no seu artigo 441, que serão admitidos documentos eletrônicos, né, produzidos e conservados com observância da legislação específica, e o artigo 193, que vai estabelecer que os dados processuais podem ser total ou parcialmente digitais, que é o que a gente falou, é o processo digital.
A força probante é entendida como a capacidade e legitimidade de um documento para a comprovação judicial dos fatos a que se propõe. Ela está prevista no CPC, nos artigos 405 a 429, em que são dispostos alguns requisitos para que um documento seja dotado de força probante, a depender da sua natureza e da sua espécie. Então, um documento público tem requisitos diferentes de um documento particular, assim como um telegrama tem requisitos diferentes de um livro empresarial, por exemplo. Porém, os prints de WhatsApp ainda não são dotados de uma legislação que especifique quais requisitos precisam para que tenham força probante. Isso porque ainda não há um entendimento pacífico sobre se devem ou não ser utilizados os prints de WhatsApp como provas documentais em um processo judicial. O artigo 369 do CPC, ele dispõe que as partes de um processo podem fazer uso de qualquer meio legal e legítimo para comprovar os fatos que alegam. Porém, a sexta turma do STJ já reiterou, em 2021, o entendimento de que os prints de WhatsApp não são provas lícitas e não devem ser levadas em consideração no processo judicial. Alguns pontos são importantes para serem considerados sobre a utilização ou não desses prints. Primeiro, quanto aos prints, no geral, é que eles são facilmente manipuláveis e facilmente falsificados, de forma que não tem tanta veracidade, não tendo assim tanta força para serem considerados provas documentais. Outro ponto é que não é tão simples de rastrear de onde vêm aqueles prints. Então, não é possível verificar qual é a sua procedência para a verificação da veracidade deles. E quanto aos prints de WhatsApp especificamente, é levado muito em consideração que no WhatsApp é possível a ferramenta de apagar uma mensagem sem deixar indícios de que foi apagada, de forma a comprometer o teor da conversa, sendo que pode ser apresentado um print de uma conversa manipulada. Então, por essas razões, não é pacificado o entendimento de força probante para os prints de WhatsApp no processo judicial civil. Olá, boa tarde. Meu nome é Gabriel, vou dar seguimento falando agora sobre a arguição de falsidade. A arguição de falsidade pode ser um incidente, ou um processo de incidente, que ocorre quando um documento é juntado aos autos e ele é tido como falso pela parte contra quem ele foi produzido. Esse documento ele é prejudicial ao julgamento do objeto litigioso e essa arguição pode ser arguída a qualquer tempo e grau de jurisdição. Pode ser tanto uma falsidade material sobre a materialidade do documento ou uma falsidade ideológica sobre uma declaração de narrativa. Ele pode ser suscitado na contestação, réplica ou petição autônoma, dependendo do momento em que esse documento é apresentado nos autos. Quando o processo é incidente, ele se torna uma ação autônoma, que vai tratar da falsidade como questão principal. Então, ela é o objeto litigioso da ação. E segundo o artigo 433 do Código de Processo Civil, ela tem eficácia de coisa julgada. Quando o incidente processual acontece no bojo da ação principal e compõe o objeto de conhecimento. Ele não tem uma instrução própria, então essa instrução se realiza com as outras discussões do processo. E quem tem legitimidade é o sujeito parcial contra quem foi produzido o documento, o Ministério Público ou a própria parte que produziu esse documento, em face daquele que trouxe os documentos aos autos, e não aquele que deu origem ao documento, aquele que trouxe os documentos aos autos. O primeiro passo é suscitar esse argumento, como eu disse anteriormente, na contestação, réplica ou petição autônoma. O juiz determina a oitiva da parte contrária, que tem até 15 dias para se manifestar, e aí, se as duas partes concordarem, esse documento pode ser desentranhado dos autos, deixando de existir. O juiz, se tiver alguma dúvida, pode designar uma perícia, e nessa perícia pode se concluir pela veracidade ou não do documento, e depois proferir uma sentença. No caso de processo incidente, a decisão vai estar na parte dispositiva. No caso de incidente processual, a decisão vai estar na fundamentação. Trago aqui uma decisão para relacionar o tema do WhatsApp, do Supremo Tribunal de Justiça. Olhemos para o ponto 2, que fala que o réu possibilita impugnar-lhe a prova pela via processual adequada, que nesse caso é a arguição de falsidade. Nesse caso a gente fala sobre MEI, mas podemos usar a analogia e pensar também em mensagens de WhatsApp. Muito obrigado.